Teve um delay hoje, né? Mas que bom, que bom, que bom, que bom. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, pelos abraços aí nos corredores. Sempre sou muito bem recebido, porque é o meu campo. É o meu campo, é o meu povo. Eu pedi para o pessoal disponibilizar depois o meu telefone. Você pode mandar mensagem pedindo os esboços. Eu vou estar mandando todos os esboços, as 3 mensagens. Só que, presta atenção numa coisa. Eu não falo na mensagem tudo aquilo que está no esboço. O esboço está bem mais graúdo, mais completo. E tem coisas que eu falo aqui que não está no esboço. Aí aquela palavra extemporânea, aquela palavra avivadinha, que vem realmente, é o maná. O maná não tem, né? Os trovões, né? Não tem aqui no esboço. Mas alguma coisa você tem. Manda mensagem também, de repente fazendo algumas observações. Um dia um irmão muito querido na igreja disse: pastor, eu ouvi falar que o senhor não gosta de ser repreendido. Eu olhei para dentro dos olhos dele, a família é complicada na igreja. E eu disse assim: meu irmão, quem falou isso para o irmão mentiu. Então eu gosto sim, se você observar algo que eu falei fora de contexto, me corrija. Eu, dando aulas eu faço isso. Por exemplo, já assisto as minhas aulas na FABERJ com esse olhar também. Quando eu vi, eu errei contexto ontem de Elias, de Jonas. Ainda bem que eu tive outra aula e corrigi. A palavra é inerrante, o pregador não. É assim como a obra é excelente, o obreiro não. O obreiro, Deus olha lá de cima e diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. É coisa de Deus mesmo. Então me mande. Me mande dizendo: olha, esse texto não é esse não, eu vou. Só que eu vou sempre retribuir, porque ontem, por exemplo, um colega me veio com uma Bíblia dizendo que Paulo saudou a Tito também com misericórdia. Eu falei: joga a sua Bíblia fora, porque é a única versão que está errada. Né? Então, se você tem uma série de traduções e você só tem uma diferente... quero fazer divulgação do Logos, posso rapidinho? O programa Logos, você tem aquela comparação de textos e tem a porcentagem de termos que são diferentes. Se a porcentagem for maior de textos de termos diferentes, você tem um problema de tradução. Então, vai te ajudar bastante. Mas você pode fazer isso na comparação também, no olho, ou usando essa Bíblia que está sendo vendida ali, que você tem várias versões. É um documento, um texto, né? Um volume bem graúdo, mas vale a pena. Quero saudar também todos aqueles que falaram de Deus aqui, não é? E estiveram a mensagem, a primeira do pastor Fábio Pisa, um encorajamento missionário, a palavra do nosso presidente também, sua mensagem, também a palestra do Daniel, a mensagem do Adonias, também do meu querido Luciano, muito me abençoou, e do meu tombense favorito também, aqui ontem. Eu ia falar outro termo, mas é melhor meu tombense favorito. Né? Melhor não. Eu quero, nesta última mensagem, amados, já vou ligar meu cronômetro, eu aviso o pessoal, começa agora. Nessa última mensagem eu quero falar sobre terminar bem. Você precisa estar preparado para morrer. Quem não está preparado para morrer não merece viver. Melhor é como termina do que como começa. Ao longo da história, a gente vê vários obreiros começando bem. Alto potencial. Mas a coisa vai degringolando com o passar do tempo.
Paulo terminou muito bem. Eu tenho seguido aqui a cronologia proposta por John MacArthur, de Paulo começando seu ministério no ano 47 e sendo preso em Roma e executado em 66. Não deu 20 anos de ministério, um terço desse tempo ele estava preso. Foi preso em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi preso em Cesareia, foi preso em Roma, domiciliarmente, e agora ele está na masmorra, aguardando a sua senha. Nós queremos responder a essa pergunta por intermédio da educação. E a mensagem desta manhã pode parecer uma mensagem como que de um anticlímax, mas não precisa ser assim, porque morrer para a gente é melhor do que viver. Eu gosto de pensar esse texto que eu vou ler com vocês na seguinte perspectiva. Ao vermos as cortinas da nossa vida se fecharem, teremos completado o nosso tempo aqui na terra. E importa que tenhamos cumprido o nosso chamado, confiado por Deus a nós. Você não será indagado por que você não foi como Moisés, como Davi. Por que você não foi como Pedro? Por que você não foi como João ou como Paulo? Muito menos como Timóteo. Você será indagado por que você não cumpriu o seu chamado. O nosso chamado tem DNA. O nosso chamado tem DNA. É próprio, é nosso. No texto que eu vou ler com vocês, são as últimas palavras desse homem, desse touro indomável, desse gigante de Tarso, desse cidadão que agora mantém os seus olhos fitos na eternidade, não tem expectativa alguma. Essa é uma carta testamento, é uma carta de apelo à lealdade ao filho seu, o amado Timóteo. Mas agora, nesse texto que eu vou ler agora, nesse texto, nós encontramos um homem Paulo alquebrado, com seus 64, 65 anos, velho, as costas lanhadas, os artelhos quebrados, as juntas doloridas, as febres lancinantes, nas noites frias, naquela masmorra. E eu estou dizendo noites frias, eu estou sendo generoso. Numa masmorra como ele estava em Marmetina, não importava se era noite ou dia, era tudo frio e insalubre. Nesse texto, Paulo, além de manter os seus olhos fixos na eternidade, ele separa perfeitamente os maus e os bons. Ele não quer ir para a eternidade com o coração pesado. Então ele entrega para Deus. E Adonias ontem me ajudou em uma parte da exposição, falando de quem que ele entregou a Deus e de quem ele resolveu acolher no coração. Nós precisamos fazer isso, amados, enquanto há tempo, porque nós não sabemos se esse retiro vai ser o nosso último. Então a gente já precisa separar quem é Demas, quem é João Marcos, quem é Alexandre, quem é Timóteo, quem é Tito. Precisamos aprender, amados, ao longo do tempo no ministério, a filtrar nossas verdadeiras amizades. E por fim, querendo Deus, nós vamos estar vendo que Paulo resolve encerrar o seu ministério, permitindo-se perceber-se como cuidado pelo Senhor. Antes de ler o texto, nós estamos cantando umas coisas muito estranhas nas nossas igrejas. Eu ouvi uma vez, numa igreja que estou interinamente,
e eu fui tomado de uma depressão momentânea quando eu ouvi essa canção, e fui instado a cantar, e cantei, mas me fez muito mal. A Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E aí eu me perguntei por que eu estava me sentindo mal. Perdendo tudo por amor, mas com alegria. Gastar, amados, não é o melhor verbo. Gastar é despender. Gastar é ter prejuízo. Gastar é jogar fora. Eu não consigo ver quando chamou a senha de Paulo. Imagine comigo que o número de Paulo era 133, hipoteticamente. Prisioneiro 133. Eu não vejo Paulo saindo dizendo, por ele, a ele que eu estou gastando a minha vida. Eu não consigo ver Paulo assim. Eu vejo Paulo dizendo, mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Por isso que Paulo diz assim, vamos ao texto. Quanto a mim, versículo 6, eu já estou sendo oferecido por libação, isto é, minha vida já está sendo derramada. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Já está guardada. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, porque ninguém vai para o céu sozinho. A gente só vai para o céu em caravana. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Timóteo, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Ele começa falando, Timóteo, eu quero te ver. E ele termina dizendo, empenha-te em vir o mais depressa possível. Porque Demas, lembra dele, Timóteo? Tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Tem problemas lá para resolver. Quando você vier, traga a capa, porque aqui está frio. Que deixei em Troade, na casa de Carpo. Meu corpo está sentindo frio. E traga também os livros, especialmente os pergaminhos, porque a minha alma também está sentindo frio. Eu preciso de livro. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Há quem diga que esse Alexandre é o mesmo da primeira carta, que ele cita. Alguns dizem que não, outros que sim. Me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Eu estou entregando ele para Deus. Tome cuidado com ele e também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Você consegue imaginar isso, gente? Um campeão como Paulo, um gigante, um touro indomável. Todos me abandonaram. Você consegue entender que se Paulo terminasse aqui a sua carta, o seu epitáfio seria esse? Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. E o 17, para mim é um verso central aqui. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca, e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno,
Paulo não sobreviveu ao inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Mantendo os olhos na eternidade, versos 6 a 8. Filtrando nossas verdadeiras amizades, 9 a 16 e 19 a 22. Percebendo-se cuidado pelo Senhor, 16 a 18. Queridão, queridona, a maior alegria que a gente tem na vida é servir a Jesus. E a gente precisa entender que a gente faz isso servindo uns aos outros. Paulo fala aqui de libação. Quando eu leio libação, eu me remeto imediatamente a 2 Samuel 23, 13 a 17. Você conhece a passagem? Davi está próximo ali a uma região, uma fortaleza tomada pelos filisteus. Próximo ali a Belém, a sua cidade natal. E Davi, então, num arroubo de saudade, ele diz assim: quem me dera beber água do poço que está junto do portão de Belém. Davi não estava com sede, Davi estava com saudade. Existem coisas da nossa terra que são muito peculiares. Ele estava com saudades da água da sua cidade. Nisso, amados, como líder é aquele que também evoca ou consegue reunir em torno de si homens fiéis e leais. 3 homens valentes rompem pelo acampamento dos filisteus, tiram água do poço ao portão de Belém, levam para Davi. E o texto vai dizer que Davi não ousou beber aquela água, mas derramou como libação. Dizendo: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Essa é a intenção quando Paulo diz: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. O texto pastor Adonias trabalhou ontem, há quem considere o verbo esvaziar também como uma possibilidade no original para derramar. Paulo estava derramando, Jesus derramou a sua vida por nós. Foi uma libação ao Pai. Paulo agora está derramando a sua vida em função da obra de Jesus. Eu e você, amados, somos libações. Nós estamos aqui para nos derramarmos. Não é gasto, amados. Não é gasto. É investimento. É doação. É oferta. E a gente tem que derramar os melhores anos das nossas vidas, sim. Nós temos que nos enfermar na causa, sim. Eu não estou no contraponto aqui de dizer que nós não temos que cuidar de nossa saúde. Sim, devemos. Mas, queridão e queridona, vamos combinar uma coisa: não tem como. Quando a vida é derramada, ela é derramada por inteiro. Nesse sentido, nós não temos outra escolha. Quem é chamado, amados, ao ministério, é chamado para se despedir do ministério, como esse homem se despediu. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Eu estou sendo derramado. Hernandes Dias Lopes vai dizer naquele livro De Pastor a Pastor algo muito interessante. Ele diz que há muitos pastores que jamais foram chamados por Deus para o ministério. São voluntários, não são vocacionados. Entraram pelas portas do ministério por influências externas, não por um chamado interno e eficaz do Espírito Santo. Foram motivados pela sedução do status ministerial, movidos pelo glamour da liderança pastoral, mas jamais foram separados por Deus para este mistério. São obreiros que entram no ministério com motivação errada.
abraçam o ministério por causa do lucro, outros por causa da fama, outros por acomodação. Há aqueles que tentam, isso aí é corriqueiro, amados, vestibular para medicina, direito, engenharia, e como não lograram êxito, chegam à conclusão, Deus está me chamando para o ministério. Reverendo Hernandes cita o John Jowett, que num livro vai dizer o seguinte: a certeza da vocação não ocorre quando vemos todas as portas se fechando e depois contemplamos a porta aberta do ministério. Vocação é quando você tem todas as outras portas abertas, mas você só consegue enxergar a porta do ministério. Vocação são algemas invisíveis. Você não pode fugir desse chamado. É como fogo em seus ossos, para usar a expressão de Jeremias. Queridão, queridona, pensa aqui. Paulo não podia ver a sua vida tendo outro propósito. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Atos capítulo 20, ele disse isso para os pastores ali em Mileto. Ele não se via fazendo outra coisa. Você não, essa coisa de eu vou precisar fazer uma faculdade primeira, para depois ir para o ministério, porque pastor ganha mal, eu não sei quanto eu vou ter sustento para a minha vida. Se derrame, queridão. Se derrame, queridona. Se derrame. Nós não sabemos se teremos muito mais tempo. Nós precisamos ser obreiros, amados e amadas, que de certo modo entendem que o ministério é para a vida inteira. E os olhos têm que ser postos assim na eternidade. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o tempo da minha partida chegou. E eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu completei ela. Eu guardei a fé e já está guardada a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele dia. Você precisa entender a conexão que existe entre os versos 5 e 6. Paulo demonstra a Timóteo o seguinte, complete seu ministério. Ele termina o versículo 5 dizendo isso, complete, cumpra plenamente seu ministério. E agora, ato contínuo, ele diz o seguinte, continue e derrame a sua vida. Cumpra plenamente seu ministério sendo derramado como oferta. Não dá, amados. Se no capítulo 2, a partir do versículo 3, Paulo vai usar as imagens do soldado, atleta e lavrador, quando ele conclui, ele vai evocar as mesmas imagens. Combati o bom combate, soldado. Acabei a carreira, atleta. Guardei a fé, lavrador. A ideia de combater vem da raiz da mesma palavra agonia. Agonizei-me. Eu esforcei-me com zelo extremo. Eu agonizei a boa agonia. Eu terminei a minha carreira, que no original diz respeito a curso da vida. Aquela estrada a ser percorrida por você. Aquela raia. Lembra do atletismo? Não fuja da raia. Você não pode correr em outra raia. Cada atleta tem a sua raia. Há obreiros, há pastores fugindo da raia. Olhando de um lado e para o outro. Sendo tentados a outras carreiras. Você não tem outra carreira. Você pode ter qualquer outra profissão, qualquer ofício. Se você é eu até tenho dificuldade de usar esse termo, bivocacionado. Você só tem uma vocação. Você pode estar momentaneamente, circunstancialmente, tendo que completar os seus recursos. E Deus está usando algum trabalho, mas a sua vocação é ser pastor. Essa é a sua carreira. E a ideia de guardar aqui é manter no estado que está. Guardei a fé. Guardei a fé. Nossa obra consiste em enfrentar uma luta, correr uma corrida, guardar um tesouro. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual também você foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas.
aos Filipenses, eu vibro com Paulo e me emociono com ele, quando ele diz no capítulo 3, 13 a 14, irmãos, contaminam, julgo que havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo pastor vive no antegozo, na antessala do céu. Nós temos um combate, nós temos uma carreira, nós temos uma fé. E ato contínuo, Paulo fala de coroa. E a coroa aqui, o termo, não é o termo usado para diadema, uma coroa real. É Stéfanos, uma coroa de grinalda do atleta que compete. E que, para ser sincero, murchava com o tempo. Era uma coroa corruptível. Não era como essas medalhas dos Jogos Olímpicos modernos. Era uma coroa de grinalda ou guirlanda, dada como prêmio aos vencedores. Muitos vilarejos daqueles dias, John Stott vai contribuir, derrubavam uma parte do muro branco a fim de que o seu filho, coroado com a coroa de louros, adentrasse por um portão que ainda não havia sido usado antes. Esse é o contexto. Paulo está dizendo, olha, tem uma porta sendo aberta para mim. E eu vou passar por ela. E eu vou receber do Senhor a minha recompensa, a coroa da justiça. Justiça de quem? Daquele que me justificou. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Não é a minha justiça. Não é a sua justiça. É aquilo que em teologia a gente chama de justiça imputada. Alguém lhe fez justo. Alguém lhe declarou justo. O imperador Nero poderia declará-lo culpado, condenado à morte. Mas Paulo esperava uma magnífica revogação do veredito de Nero, vinda ou advinda do justo juiz. Por que é justo o juiz? Por que não é só juiz? Por que não é só justo? Porque Paulo está com Salmo 7:11 na cabeça. Deus é justo juiz. É um Deus que sente indignação todos os dias. Paulo também está lembrando daquilo que ele mesmo disse aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses 1, 4 e 5. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé, que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos. Preste atenção nos termos. Considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Eu não sei como que essa igreja que diz pare de sofrer faz tanto sucesso. Eu mudaria na nossa igreja, se eu pudesse, eu não gosto de placa, mas eu colocaria venha sofrer com a gente. Mas eu acho que isso não traria muito ibope. Mas biblicamente é isso. Você já imaginou se a Essência Pastoral fizesse um encontro sobre sofrimento pastoral? Venha sofrer com a gente. Mas hoje, não a nossa essência, que a nossa essência é boa, é pastoral, é bíblica, mas alguns dos congressos são assim muito triunfalistas. A ideia de sucesso perpassou, amados, o ideário das pessoas quanto ao ministério pastoral. Eu fico imaginando as pessoas que nos veem em evidência e dizem o seguinte, é isso que eu quero.
mas será que estão dispostos a pagar o mesmo preço? Eu me lembro de uma história que eu vi de um garoto ainda recém-ordenado, que ficava sempre ao pé do pastor, ao encalço, lembrei do pastor Ebenezer, ao encalço do obreiro mais veterano, sempre lhe incomodando, sempre dizendo que ele poderia fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí o obreiro experimentado disse o seguinte: meu querido, meu filho, preste atenção. Não sei se chamava Timóteo, mas poderia falar: Timóteo, meu filho, você quer começar onde eu estou terminando. Aí não tem como. Paulo está de olho na coroa da justiça. Paulo está de olho. Paulo já está vendo até aquele cavaleiro do Apocalipse, um dos, né? Aquele que se chama fiel e verdadeiro, Apocalipse 19, 11. E que julga e combate com justiça. A gente só vai para o céu em caravana, como eu já disse. E por isso que Paulo diz: e não somente a mim. Eu tenho, amados, uma visão da eternidade que eu creio que você tem também. Todos nós vamos chegar ao mesmo tempo no céu. Os que já foram, os que estão indo, estão aqui, e os que estarão no futuro. Nós vamos chegar ao mesmo tempo. Como vai acontecer isso, eu não sei. Mas se já estão falando de multiverso e o pessoal está levando a sério, então tem que levar a sério também a questão da eternidade. Porque ninguém vai chegar sozinho. Ninguém vai chegar sozinho. Nós vamos chegar. Paulo está tão confiante nisso, queridão, queridona, tão confiante, que ele diz o seguinte: olha, não apenas a mim, mas a todos que amam a sua vinda. E aí eu preciso falar um pouco sobre a questão das amizades. Embora, como eu já disse, o pastor Adonias me ajudou ontem. Paulo está se sentindo solidário. Então, mais uma vez, ele fala: vem me ver, Timóteo. Ele se decepciona com Demas, por amar este mundo. John Stott, mais uma vez, joga uma luz aqui. Quando ele diz, e citando outro reverendo, ele diz assim: Demas, preste atenção, foi atacado pela covardia naquele domínio de terror. Não diz que Demas se desviou da fé. Ele amou o presente século. Eu não sei se Demas era um réprobo, um reprovado. Ele amou o presente século. Ele teve medo do mundo por vir. Ele foi covarde. Talvez o Senhor, na sua divina providência, tenha o encontrado mais tarde. Porque Demas é o contraponto, é o reverso de Paulo. Paulo já estava vivendo no mundo por vir. Demas amava por demais o mundo presente. Isso é problemático. Muito problemático. Há outros nomes aqui. Crescente. Não vemos muitas referências a ele. Talvez, possivelmente só aqui. Tito. Tito já é mais chegado. Tito é o operacional. Tito é o pastorzão que cumpre tarefas. É o ordinário, no melhor sentido da palavra. Coloca em ordem. Lucas está perto de Paulo. Era o companheiro de Paulo. A partir, por exemplo, ali de Atos 15, 16... o autor, Lucas, já coloca o pronome no nós. Ele está junto. Ele não é apenas o redator, o escritor. Ele não é apenas aquele que está como que um cronista de viagem. Lucas não é um cronista de viagem. Lucas é um companheiro. É um companheiro. Lucas tem uma mente extraordinária. Lucas é o único dos evangelistas que não é judeu. Isso é espetacular. Lucas, Tíquico. Tíquico era um porta-voz, amados. A carta aos Éfesos, a carta aos Colossenses, Tíquico estava sempre ali. Paulo dizia o seguinte: eu preciso que leve a carta. Tíquico está aqui.
Paulo lembra de João Marcos. Ah, João Marcos. Eu coloquei o nome do meu filho de João Marcos. João Marcos era precipitado, novo, possivelmente filho de Maria, uma daquelas que estavam ao pé da cruz. Eu sigo o entendimento, não sei se os meus colegas vão concordar comigo, que ele é o jovem que saiu nu, registrado pelo evangelista Marcos. Foi na casa de João Marcos que Pedro, quando foi solto da prisão, foi direto para lá. Aquele menino ficou impactado, aquela reunião de oração, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, e de repente Pedro aparece. Rode, a empregada, vai lá e diz, quem é? Eu sou Pedro. E ela voltou desesperada, dizendo, olha, vocês estão orando pelo Pedro para ser liberto, o irmão Pedro está ali fora. Menina, deixa de falar besteira, nós estamos orando aqui porque ele está preso. Tem igreja que não acredita, amados, no poder da oração. Ora, mas não acredita. João Marcos viu isso tudo. Mas, de algum motivo, amados, já acusaram João Marcos de tudo quanto é jeito. Gente, ele é humano, ele não conseguiu prosseguir. Não conseguiu. Barnabé adotou ele, ainda bem que na igreja, amados, não tem só Paulo, tem Barnabé também. Se a igreja fosse Paulo, amados, tem muitos obreiros que não estariam aqui. Se fosse só Paulo. Mas tem Barnabé. E agora, Paulo era humilde, amados. Me traga João Marcos. É interessante no ministério, amados, só para correr trecho, é o movimento da missão, né? Uns partem e outros chegam. É sempre assim. Nesse texto também, Paulo pede capa. A capa era uma peça de vestuário bem de tecido grosso, modelo circular. Havia uma abertura apenas no centro para a cabeça. A masmorra era insalubre, como eu já disse. Paulo estava sentindo frio. Doía seus ossos. Talvez ele sofresse de gota. Talvez ele tivesse acometido de uma febre, quem sabe a febre tifoide, ou uma malária. Epafrodito, por exemplo, quando foi visitar Paulo, não nessa prisão, mas na prisão domiciliar, ele ficou doente. Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo o seguinte, olha, ainda bem que Deus abençoou e ouviu minha oração, porque eu não sei como é que eu faria se esse irmão precioso tivesse morrido aqui. Ele pede livros, amados. Ele pede livros para ele manter a sanidade. Mas não é uma sanidade intelectual. Paulo não pede livros aqui para poder fazer, tergiversações filosóficas. Ele pede pergaminho para ele poder ler a Bíblia, amados. Para ele poder escrever cartas. Para ele poder rever seus sermões, para ele poder rever algumas correspondências, para que ele pudesse rever algum documento, cópias das palavras de Jesus. Estou dizendo eu, não o Senhor, tá ok? O rascunho do Evangelho de Lucas, que Paulo possivelmente, talvez tenha feito uma redação, digo eu, não o Senhor. Ou quem sabe o Evangelho de Marcos, que Pedro orientou, e havia algumas cópias, alguns soletos ali. Traga-me os livros, traga-me os pergaminhos. Pensa comigo que Paulo pede 3 coisas. Primeiro, pessoas que lhe façam companhia, capa que o aqueça e livros que o mantenham ocupado. Diante de todos aqueles que o abandonaram, Alexandre, por exemplo, aquele artífice que prejudicou muito, Paulo resolve entregar para o Senhor. O retrato, o quadro que temos aqui até o fim, do versículo 16, é de um homem resignado, amados. Ele não podia se esperar ou depender de amparo absoluto dos homens.
C.S. Lewis vai dizer que essa é a razão porque as aflições não podem cessar enquanto Deus não nos vir transformados ou não perceber que não há esperança de transformação para nós. Enquanto estamos sendo aflitos, é sinal de que Deus ainda tem esperança de operar algum tipo de transformação em nós. Porque quando chegamos ao final da vida, nós só temos, amados, a necessidade de, primeiro, ouvir falar de pessoas. Segundo, ter o nosso corpo aquecido para termos uma morte melhor, mais quentinha. E terceiro, precisamos de algo que mantenha ocupada a nossa mente para manter a nossa sanidade. Não adianta, queridão e queridona, a gente se acerca de muitas coisas nessa vida que não vão ser essenciais nos últimos dias da nossa vida. Netflix não vai adiantar nada. A igreja grande que você tem não vai adiantar nada. A igreja pequena que você tem não vai adiantar nada. Os cargos que você tem na denominação não vão adiantar absolutamente nada. O seu currículo não vai adiantar absolutamente nada. O que vai adiantar na última hora é você ter lembranças de pessoas que marcaram a sua vida. Segundo, é você ter algo para aquecer o seu corpo esquelético. E terceiro, é manter ocupada a sua mente, cantando sobretudo, lendo sobretudo, afirmando sobretudo as promessas daquele a quem você confiou a sua vida por inteiro. É isso. É isso que marca a vida da gente. É Paulo lembrar de Priscila, de Áquila, de Onesíforo, de Erasto, de Êubulo, de Pudente, de Lino, de Cláudia. Pessoas, amados, que valia a pena serem lembrados por Paulo. A gente não entende. O R. Wisby vai dizer de que Paulo, a Bíblia, não registra os últimos dias dele, mas de acordo com a tradição, ele foi declarado culpado, sentenciado à morte, decapitado. Como John Wesley costumava dizer, olha o avivadinho aí, Deus sepulta seus obreiros, mas a sua obra continua. Não adianta, amados. A gente chora pelos pastores que vão, mas a gente sabe que o Senhor vai levantar outros. A obra continua, amados. E por fim, Paulo lembra do cuidado do Senhor. Uau! Ele lembra, por exemplo, a partir do versículo 16, 16 a 18, eu fiz aqui no segundo ponto um sanduíche, porque ele fala de gente de 9 até 15, e depois ele vai falar mais de gente de 19 a 22. E agora o conteúdo, sabe, aquele conteúdo, aquela carne, substância do sanduíche, vem agora. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ao ouvir foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É isso. Essa é a declaração. O Senhor está comigo. Paulo disse primeira defesa. A maioria dos comentários, John Stott vai dizer, entende essa primeira defesa como sendo o primeiro interrogatório. Aquela investigação preliminar que precede o julgamento definitivo. Paulo agora, queridão e queridona, está vivendo o seu Getsêmani. Paulo está dizendo aqui o seguinte, quando ele percebe-se abandonado e a sua primeira defesa, aquele interrogatório preliminar, ele esteve sozinho, não tinha ninguém com ele, mas o Senhor estava com ele. Eu tenho para mim que Paulo tinha o Salmo 31 na mente. Versículos 11 a 13. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Mas Paulo tem o Senhor. Ele tem quem ele precisa. Ele tem.
Essa expressão, fui livrado da boca do leão, não se refere aos leões do Coliseu, do anfiteatro. Em absoluto, é uma referência a Nero. Nero era o leão. Sua natureza cruel. Mas se você concordar comigo que talvez Paulo esteja fazendo uma dobradinha com 1 Pedro 5,8, o leão era o próprio Satanás. Paulo é apresentado como um Daniel do Novo Testamento. Assim como o nosso herói do Antigo Testamento, o Senhor protegeu a Paulo, fechando a boca do leão. Uau! Diante disso, queridão, diante disso, queridona, eu não tenho dúvidas de que Jesus, no seu ministério, nos prepara para momentos como este. Em Marcos, ou Mateus, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse, olha, quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Paulo já havia sido advertido pelo Senhor em Atos 18, 9 a 10, uma visão à noite que ele teve. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo tinha consciência, queridão e queridona, de que a vida não lhe pertencia. Ele me livrará, ele diz aqui, de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. Por isso que quando Billy Graham estava enfermo, ele já havia mandado a seguinte notícia, emitiu a seguinte nota, quando vocês ouvirem falar que Billy Graham morreu, não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca. De tal modo que as últimas palavras de Paulo, chegando ao fim, a graça seja convosco. Graça. O que precisamos é de graça. Lembro-me da música de Asaf Borba. Quando alguém lhe perguntar, meu irmão, por que você chegou aqui? E na canção, belíssimamente composta, ele diz, foi graça, irmão. Foi graça, irmão. Foi graça, abundante graça. Foi pela graça de Deus que eu vivi e cheguei aqui. É isso. Pura graça. Nunca dependeu de você. As últimas palavras de um homem determinam a sua essência. Por isso que ouça essa palavra, meu queridão. Viva de tal forma que quando chegar a sua hora de morrer, você simplesmente morra. Jim Elliot, missionário entre os Aucas, em 1955. Viva de tal maneira, presta atenção, que quando chegar a sua hora de morrer, você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer. Morra. Eu sei que se eu dissesse, fala ao seu irmão que está do seu lado, morra. Não tem como, amados. Aqui comigo. Olha só, nós devemos mirar a eternidade, amados. Nós não podemos viver naquilo que a gente pode chamar de amnésia da eternidade. Se nós amamos a vinda do Senhor Jesus, temos que aguardar com paciência aquele dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se for em São João do Meriti, como disse nosso presidente, que seja. É isso. Essa expressão, amnésia da eternidade, não é minha. É de Paul Tripp. Ele diz assim, presta atenção, olha, aqui. Viver com a amnésia da eternidade não ajuda em nada. Aqui, simplesmente não funciona. Esse tipo de amnésia nos faz ter esperança de que teremos agora
um paraíso que nunca será realidade, ou sem a esperança de que tudo que agora se encontra será destruído, seja um dia restaurado. Por isso, Paul Tripp, gente, é importante fixarmos nossos olhos no que Deus tem prometido a respeito do futuro, desde que os valores da eternidade sejam as verdades a moldarem sua vida hoje. E não esqueça que as dificuldades de hoje passarão completamente um dia. E crer na eternidade pode iluminar seus valores e renovar suas esperanças. Diga a Deus, tire de mim a amnésia da eternidade. Parece, amados, que as pessoas querem ficar aqui, fazer o seu mundinho. Tem gente muito esperançosa com esse mundinho sem vergonha que a gente vive. Não dá, amados. A nossa casa não é essa. Chegará um tempo, amados, que o Senhor nos ajude a chegarmos lá com fidelidade. Nós vamos chegar em casa, até mesmo porque, como já é uma frase atribuída ao compositor Mozart, Jesus é o motivo da nossa viagem. Se Jesus é o motivo da nossa viagem, queridão, olha, para. Nós vamos ser como Lázaro. Vamos ser levados de imediato pelos anjos ao seio de Abraão. Nós vamos ser como ladrão penitente. Nós vamos entrar no paraíso de imediato. Pum! Sem discipulado. Nós vamos ser como o apóstolo Paulo. O tabernáculo terrestre, quando o tabernáculo terrestre se desfizer, nós vamos ter da parte de Deus um edifício feito não por mãos, mas pelo eterno. 2 Coríntios 5:1. Queridão, queridona, a morte para a gente é lucro. Partir com Deus, partir para estar com Deus é incomparavelmente melhor. Paulo vai dizer aos Filipenses. Não adianta. Daniel Lima é um pastor de Porto Alegre, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão do seguinte: que a definição mais segura de terminar bem, eu quero terminar com essa palavra, nós precisamos terminar bem, gente. Nos dois sentidos. A gente quer terminar bem essa vida, quando a gente termina essa vida, gente, mais apaixonado por Jesus, mais comprometido com a sua obra e mais rendido à sua vontade do que era no princípio. Não adianta. Paulo não foi poupado da morte, mas foi liberto através da morte. Morte para Paulo não foi castigo, perda ou derrota, foi vitória. O aguilhão da morte já foi tirado. Morrer é lucro, morrer é precioso, morrer é bem-aventurança, morrer é ir para a casa do Pai, morrer é entrar no céu e estar com Cristo. Paulo não é frustrado. Paulo presta um tributo ao Senhor, ele glorifica o Senhor. Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado, preso, abandonado, condenado, degolado. Mas ele não fechou a cortina da vida com pessimismo, amargura, ressentimento. Ele termina erguendo os olhos em tributo ao Senhor. As suas últimas palavras foram: a graça esteja com vocês. Para terminar, alguém chegou e visitou, amados, um irmão que estava prestes a morrer, câncer terminal, e disse assim: meu irmão, você está preparado para morrer? Ele disse: não, eu estou preparado para viver, eu estou preparado para ver Jesus, eu estou preparado para entrar na casa do Pai, eu estou preparado para entrar no gozo do meu Senhor. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida é que estejamos preparados, amados, para quando chegar aquele dia, glorioso dia, não tenhamos qualquer ressentimento no coração, não tenhamos nenhuma pendência, mas que tenhamos um amor tão absoluto pelo Senhor e pela sua palavra, que a gente possa fechar os nossos olhos aqui na temporalidade, para abrirmos os olhos na eternidade. E como já disse o compositor sacro, primeiro eu quero ver meu Redentor. Meu queridão, minha queridona, faça agora uma oração. A gente brinca e tudo, a gente ri e tudo, mas, amados, a vida passa muito rápido. O ano passado, o pastor Marcão estava aqui. Esse ano ele não esteve. Faleceu enquanto estávamos aqui. Eu não estou querendo fazer um teatro aqui.
É um relato. Pastores morrem, amados. E nós não podemos morrer azedos. Nós não podemos viver os últimos dias da vida reclamando porque ninguém nos liga, porque ninguém nos manda mensagem. Nós não podemos viver a nossa vida com tanta intensidade, dedicação e libação no ministério, para depois ficar reclamando: por que eu não fui engenheiro? Por que eu não fui médico? Por que eu não ganhei dinheiro? Nós não somos deste mundo, amados. Os nossos olhos estão fitos na eternidade, nós queremos consumir a nossa vida por inteiro. David Brainerd disse o seguinte: eu quero, Senhor, ser uma vela que queime dos dois lados. Eu quero me desgastar, eu quero me cansar na tua obra, disse ele, mas não da tua obra. Eu quero continuar investindo em pessoas. Eu quero continuar aquecendo meu coração. Se eu não tiver olhos para ler a tua palavra, eu quero que o Senhor me permita ao menos ter ouvidos para ouvir. E se isso não for possível, Senhor, faz-me lembrar daquilo tudo que eu já aprendi um dia. Eu quero encerrar a minha fala neste retiro dizendo isso: nós não sabemos, amados e amadas, para onde o Senhor está nos levando. Eu só sei que eu me apego à palavra de Paulo a Timóteo, que disse o seguinte: o Senhor esteve do meu lado. Nos momentos mais difíceis, o Senhor esteve no meu lado. Ele me revestiu de forças. E através de mim a pregação foi plenamente cumprida. E todos os gentios a ouviram. E eu fui libertado da boca do leão, porque eu me encontrei agora com o leão que é cordeiro, o leão da tribo de Judá. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu sou do céu, eu sou da eternidade. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver fama, se eu não tiver status, o Senhor sabe o meu nome, o Senhor sabe o meu endereço, o Senhor sabe do que eu preciso. E ao longo então de mais um ano de interregno entre os retiros, eu espero que você seja gigante. Eu espero que a graça de Deus esteja com você. Eu espero que o poder de Deus esteja na sua palavra, na sua pregação, no seu discipulado, na sua missão. Eu espero, meu queridão e minha queridona, de verdade, que independente de onde você esteja, que você seja encontrado fiel por aquele que é o dono da obra, por aquele que lhe chamou, por aquele que de fato lhe conhece como ninguém. A Ele, por Ele, é que eu estou investindo a minha vida. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor.